Olá, boa noite. Não sei se todos estão conseguindo me ver. Olá, boa noite. Eu ainda estou me familiarizando com esse método de fazer lives. Aprendendo, na verdade. Boa noite, Tatiane, seja bem-vinda. Tudo bem? Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Tá dando pra me ouvir bem? Porque eu pus em cima de um suporte, eu não sei se a minha voz vai ficar boa pra me escutar. Mas eu vou esperar alguns minutos pra poder começar, porque essa live vai ficar gravada. Então fica mais fácil se eu esperar mais pessoas entrarem pra começar. Boa noite, meninas do Espaço da Infância, sejam bem-vindas. Oi, Dani, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Obrigada por divulgar, viu, Dani? Boa noite, queridas. eu tô tentando adicionar as meninas do colégio aqui. Vamos ver se elas vão conseguir entrar também. Sejam bem-vindas. Já deixa aí o caderninho separado pra gente fazer umas anotações. Eu tô com uma cola, acho que dá pra ver pelo meu óculos, que eu tô com a tela do computador ligada aqui pra não falar nada errado. Mas é isso. Vou esperar mais um pouquinho. Acho que todo mundo tá se organizando pra vir. Engraçado, da outra vez, Dani, eu não lembro o que aconteceu que tu não conseguiu entrar. Oi, Marilene linda, seja bem-vinda. Boa noite, querida. Marilene, mãe da Laura, da minha sala, viu? E da Gabi, que já foi minha aluna também. Boa noite, Renata, seja bem-vinda. Tudo bem? Beijos, querida. Então, eu vou começar só recapitulando um pouquinho sobre os níveis da escrita. Então, na última live, boa noite, Lu, seja bem-vinda. Que saudade. Foi tão bom ter a Sofia comigo naquele dia. À tarde. Boa noite, Renata, seja bem-vinda, querida. Recapitulando, na última live que nós fizemos, na verdade que eu fiz, né, foi explicando cada um dos níveis da escrita. Então, o pré-silábico, silábico com valor sonoro, silábico sem valor sonoro, silábico alfabético. Essa live essa live tá gravada aqui no perfil. Vocês podem entrar lá para assistir, porque ela é esclarecedora com relação às partes de cada nível, né? Tem todos os detalhes. E também as meninas que entraram, elas interagiram comigo, foi bem bacana. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ideias de atividades que nós podemos desenvolver com as crianças de cada nível. E por que isso? Porque dentro de uma sala de aula de alfabetização, de crianças de entre 5 e 8 anos, a gente tem vários níveis. Então, por exemplo, no primeiro ano, nós temos crianças. Boa noite, Nil, seja bem-vinda. No primeiro ano, nós temos criança de nível pré-silábico, de nível alfabético, de nível silábico com valor sonoro. Na educação infantil, nós temos crianças de nível pré-silábico e silábico com valor sonoro. No segundo ano, silábico, alfabético e ortográfico. Então, dentro de cada série, a gente tem vários níveis. Então, é muito importante nós conhecermos os níveis para poder desenvolver boas atividades com as crianças. Seja bem-vinda, Isabelle. Boa noite. Então, o primeiro nível, que é o comecinho de tudo, é o nível pré-silábico, né? Nós chamamos de hipótese pré-silábica. E neste nível, a criança precisa
reconhecer, explorar e manusear o alfabeto. Então, o que seria isso? Não é só ficar escrevendo A, B, C, não. É importante ter letras móveis para a criança pôr a mão, para ela poder mexer, para ela poder manipular. É importante a criança escrever as letras não só em papel, mas no chão, na areia, em vários materiais que você tiver à sua disposição. Fazer recortes. Boa noite, Camila, seja bem-vinda. Recortes de letras de revista, recortes de formato da letra, cobrir a letra com alguma coisa. Então, ter a letra vazada para a criança cobrir a letra, por exemplo, com lantejola ou com crepom, bolinhas de crepom. Oi, seja bem-vinda. Tá dando para me ouvir bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Espero que sim. Então, dentro do nível de hipótese pré-silábico, é importante a criança tocar a letra. Então, é legal escrever a letra no chão, andar em cima da letra. A professora ler o alfabeto todos os dias. Isso é muito importante. E aí, não ler necessariamente na ordem alfabética, mas ler as vogais, as consoantes, ler de trás para frente. E por que não ler só em ordem alfabética? Porque muitas vezes as crianças, quando a gente pergunta aleatoriamente, qual é o T? Ele não lembra. Então, é importante a gente fazer essa leitura de diversas maneiras, não somente na ordem. Uma coisa muito bacana também que é legal para fazer com as crianças que estão nesse nível é associar a escrita de objetos e imagens com as letras. Oi, Dri! Boa noite! Então, por exemplo, não somente objetos, mas o nome de pessoas também. Então, vou usar o exemplo. Adriana. A Adriana começa com a letra A. Ana começa com a letra A. Água começa com a letra A. Veja que em cada uma dessas palavras, o A tem um som diferente. Se eu disser para as crianças que o A é só de Adriana, eu não vou mostrar para elas o verdadeiro som. Então, eu preciso mostrar que o A é de Ana, que tem um som diferente, de Adriana, de Amora. São sons totalmente diferentes uns dos outros. Então, é muito importante que as crianças associem o A várias palavras e não somente as palavras mais utilizadas no dia a dia. E assim com as outras letras. Por exemplo, algumas confundem o P com B, algumas confundem o R com L ou trocam. Então, é muito importante nós apresentarmos as letras dessa maneira, falando do nível pré-silábico, da hipótese de escrita pré-silábica. Também é legal... Oi, Lu, seja bem-vinda! Também é legal a gente explorar oralmente o som das letras. Oi, Céu! Te adoro! Então, como que nós fazemos para explorar o som das letras? Oi, Ana Cristina linda! Então, como que nós fazemos? Dentro do método montessoriano, que é o que nós trabalhamos no nosso colégio, e do método fonético, nós apresentamos as letras através de som. Então, a gente não fala T, a gente fala T, T, T. A gente não fala... Oi, Fê! Ai, que bom que você conseguiu entrar. Seja bem-vinda. A gente não fala, por exemplo, K. A gente faz K, K, K. O som da letra. E aí fica muito mais fácil para a criança, na hora que ela vai juntar, para poder escrever. Oi, Ana, seja bem-vinda. Do que simplesmente nós falarmos C. Porque o C em si só dá para escrever, por exemplo, cebola, cenoura. Mas o C também escreve coisa, cimento, casamento. Então, nós precisamos mostrar o verdadeiro som da letra. Então, as crianças nesse nível de escrita, que é o nível de hipótese pré-silábico, que é o primeiro de todos, que geralmente é lá na educação infantil e no comecinho do primeiro ano, elas precisam reconhecer as letras. Eu tô olhando aqui pro lado porque eu fiz uma cola. Pra não falar nada de errado. Outra coisa também que é legal é nós discriminarmos oralmente sílabas e letras. Então, nós falamos para a criança que C tem o som de K, K, K. Mas também nós devemos falar que o C, quando está junto com o A, ele vira K ou K
de Camila, né, Camila? Então, nós precisamos ter esse cuidado de apresentar o som para as crianças e discriminar esse som para elas. É legal também acompanhar de batidas de palmas. Então, eu faço muito com o primeiro ano. Vamos separar a sílaba de banana. Ba-na-na. E assim vai ficando mais fácil para a criança entender que a palavra tem pedacinhos que se juntaram e formam uma palavra, que as letras se juntaram e formaram sílabas. Oi, Gabi, seja bem-vinda. Agora eu já sei quem é você, tá, Gabi? Na outra live eu paguei o mico, né? Então, no nível de hipótese pré-silábico, Amanda linda, seja bem-vinda. No nível de hipótese pré-silábico, são essas as ideias de atividades. Tem outras ideias também que são muito bacanas. Por exemplo, você recortar várias letras de revista, de jornal, letra grande, letra pequena, e pedir para as crianças organizarem em ordem alfabética, colocarem na ordem do alfabeto. Isso tudo vai estruturando os sons das letras e as letras na cabecinha das crianças e também na escrita. A segunda hipótese da escrita é a hipótese silábica. E dentro dessa hipótese, a gente tem valor sonoro, que é quando a criança já sabe que a sílaba dá é D com A. E a gente tem a hipótese sem valor sonoro, quando a criança escuta dá, mas ela não associa com A ou com D e ela joga qualquer letra porque ela sabe que ali tem um valor sonoro. Às vezes, tem valor sonoro só na vogal. Então, na hora de colocar o dá, ela coloca D. Ou, só na consoante. Então, ela coloca o D. Ou tem valor sonoro só na vogal. Ao invés de colocar o D, ela coloca o A. Então, esse é o valor sonoro relacionado à hipótese silábica. Dentro dessa fase, né, desse nível, o que a gente aconselha? Trabalhar bastante o alfabeto cantando. Bingo de letras, que é muito legal, as crianças adoram. Atividades com rótulos, eu amo, eu junto muito. A Amanda, inclusive, foi a pessoa que mais me deu rótulos na vida. Seja bem-vinda, Damares. Então, o que eu faço com os rótulos? Eu provo para as crianças que elas já sabem ler. Então, você pega lá o rótulo do Nescau. Nescau. Começa com que letra? N. E daí organiza em ordem alfabética na cartolina. Açúcar. Aí vai lá. Óbvio que o açúcar tem marca, né? Então, União, enfim. Então, você vai organizando ali. Pasta de dente. E a criança vai entendendo que ela já sabe ler, mesmo que ela não leia exatamente o que está escrito ali na palavra. Porque ela sabe que Coca-Cola, o rótulo da Coca-Cola é da Coca-Cola. E aí, ele vai na letra C. Então, é legal fazer esse trabalho com rótulos. Inclusive, olá, Solange, seja bem-vinda. Inclusive, é uma coisa muito bacana de se falar. Existem alguns zigs aqui no Instagram que fazem atividade só com rótulos. Tem de Ruffles, da batata Ruffles. Tem de maisena. Tem de batata frita. Eu acho super legal. Embora, né, eu acredite que usar os rótulos do que as crianças têm em casa é muito mais bacana. Por quê? Porque aí eles podem participar dessa construção dos rótulos, de trazer os rótulos, enfim. Materna com 2, seja bem-vinda. Solange, seja bem-vinda. Então, dentro da hipótese silábica com e sem valor sonoro, é legal também a leitura de histórias. E aí, você lê a história, você pede para as crianças... Verdade, Dri! Sempre socorrendo com os rótulos. Eu junto lixo, gente. Junto lixo. Eu guardo lixo. Mas é para uma boa causa. Então, nós usamos esses materiais para que as crianças percebam que elas já sabem ler. Isso é uma boa ideia. Oi, Drica, seja bem-vinda. Essa é uma boa ideia. E outra coisa também é para eles poderem organizar. É muito importante a gente mostrar para as crianças que existe uma ordem alfabética. Porque o que vai acontecer? Quando ela chegar lá no nível ortográfico, que ela vai ter, por exemplo, que organizar uma lista de palavras em ordem alfabética e tiver 3 opções de palavras com a letra A. Então, por exemplo, amora, amaciante e água. São 3 palavras com A. Seja bem-vinda, Marcela.
Então, imagine o seguinte, que a criança vai colocar essas palavras uma embaixo da outra, ela vai precisar saber que a próxima letra tem que estar na ordem, a outra e assim por diante. Então, esse processo vem lá do comecinho, desde o nível de hipótese silábica com valor e sem valor sonoro. Outra atividade que é importante é de reforçar a compreensão do grafema-fonema, da letra e do som. Então, a criança não pode só achar que o T, ele chama T. Não. T tem som de T, 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 T. Tem som diferente. Ai, seja bem-vinda, Marcela, cunhada da Amanda. Então, é muito importante que... Olha, eu vou pedir uma ajuda. Dri, você consegue mandar o link daqui pra Fabiana Rimualdo? Ela tá me pedindo no WhatsApp. Só que se eu sair daqui, eu não consigo voltar. A live fecha. Se você puder mandar pra ela, eu te agradeço. Pra Fabiana Rimualdo. Então, pessoal, voltando. As atividades reforçam de reforçar o som e a letra. É legal fazer bingo. É legal fazer atividades com alfabeto vivo. O que seria isso? Atividade com alfabeto vivo. Você pegar objetos que você tem na sua casa, ou animais, ou algum item, e você usar isso na sua casa, na escola, para organizar a ordem das letras, a ordem do alfabeto. As crianças adoram. Fazer fichários, fazer listas com o nome dos alunos, com nome de palavras. A massinha a gente já usa lá no primeiro nível, tá bom? No nível que a gente chama de hipótese pré-silábico, que são as crianças que ainda estão tentando reconhecer as letras. Então, é lá o primeiro nível. A gente usa a massinha para a criança trabalhar as mãos, a coordenação motora e fazer o formato da letra. Agora, no nível de hipótese silábica, que é com valor sonoro, a gente já tem que estar trabalhando a questão da criança reconhecer que cada palavra tem pedacinhos. Então, por exemplo, vou usar o teu nome. Amanda. Amanda. A criança, quando ela vai escrever e ela não tem valor sonoro, ela sabe que tem 3 pedacinhos. Ela vai jogar 3 letras aleatórias. A criança que tem valor sonoro, ela vai buscar um valor para essa letra. Então, beleza. O man é um pouquinho difícil. Pode ser que ela lembre do M, ó, man. Ou pode ser que não, pode ser que ela fique confusa com o an, e aí ela coloque atil, por exemplo. E isso, é por isso que a gente bate palma. Eu faço isso. Lorena é das minhas. Porque para cada sílaba tem para cada pedacinho tem uma palma. E o da, eles podem tanto colocar o D com A ou o A. Então, a criança vai entendendo que a palavra tem pedacinhos. É legal também fazer forca, que as crianças adoram. É legal brincar de dominó de letras, ditado de letras, ditado de sílabas, a atividade de escrita espontânea das palavras. Então, o que seria isso? Olá, Lara, seja bem-vinda. Você pede para a criança escrever palavras do jeito que ela acha que é quase parecido com a sondagem. Só que dessa vez você vai fazer a interferência. Então, como que você faria isso? Você pede para a criança escrever controle. É uma palavra difícil. Ela vai escrever do jeito que ela acha que é. Daí você dá a palavra controle para ela perceber se está errado ou se está certo. Nós chamamos isso em Montessori de controle do erro. Oi, Sam, seja bem-vinda. Então, eu pedi para a criança escrever controle. Ela escreveu do jeito dela. Por exemplo, o, controle. O, controle. Daí você vai falar para ela que você tem uma fichinha com a palavra correta. Você vai entregar para ela essa fichinha e ali tá escrito controle. Você pede para a criança ver o que ela não colocou, o que ela não fez. Você não vai dizer que ela escreveu errado. Você vai pedir para ela observar e aí então... agora você pode começar a corrigir, Amanda, tá bom? Mas você não vai dizer que ela escreveu errado. Você vai pedir para ela observar a palavra da forma correta. Oi, Fá, que saudade! Você vai pedir para ela observar a palavra, a forma correta da escrita e ela fazer a própria correção. Eles adoram, principalmente porque eles gostam, né, de fazer essa correção. E isso, você vai deixar ela perceber. É isso mesmo. Só que você tem que dar a palavra correta para ela. Senão, como que ela vai perceber?
ela vai olhar onde para ela poder ter essa comparação? Que saudade, Fá, seja bem-vinda. Atividade de cruzadinha, é legal fazer, porque aí a criança vai perceber que cada quadradinho tem uma letra. Atividade de caça-palavras, que vai trabalhar concentração, também é muito legal fazer. Trabalhar o nome, trabalhar bastante o nome, não só o nome do começo, mas o nome completo. Então, meu nome é Georgia Tomás Giraldello, e aí eu tenho que fazer como? Trabalhar o Georgia, depois trabalhar o Tomás, depois o Giraldello. Agora eu vou trabalhar tudo junto, Georgia Tomás Giraldello. E aí eu vou mostrando para a criança que cada letra tem uma sílaba, e que cada letra tem um som, que cada pedacinho tem uma sílaba, que cada letra tem um som e assim por diante. Seja bem-vinda, Ariane. Outro exemplo que é bem bacana é, por exemplo, o nome Luísa. Ele tem 3 sílabas. Lu, I, za. E daí a criança escreveu U-I-A. Ou ela escreveu L, porque ela sabe que Luísa começa com L. L-U-L-I-I-Z-A. Z-A. Então, a gente precisa explicar para a criança que o S, entre duas vogais, ele muda de som e ele fica com som de Z. Então, Luísa pode tanto ser com Z quanto com S, mas essa, no caso que eu estou falando, é com S. E a criança precisa entender quando que usa esse som. Seja bem-vinda, Alessandra. Então, embora nós tenhamos... Desculpa, me embolei. Embora a criança ela já tenha essa noção de que tem sons específicos para cada letra, ela ainda vai se confundir um pouco na hora de organizar as palavras. Então, a criança que está no nível silábico com valor sonoro, não é rápido que ela vai conseguir destrinchar, mas ela vai conseguir, tá bom? Todas as crianças vão. Também é legal pedir para as crianças pesquisarem palavras dentro de um texto. Ou pedir para as crianças procurarem uma palavra específica num cartaz, porque assim elas vão aprendendo as palavras, falando da hipótese silábica com e sem valor sonoro. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a hipótese silábico-alfabética e também a hipótese alfabética. Veja, silábico-alfabético é quando a criança praticamente entendeu que tem uma sílaba para cada pedacinho da palavra e ela coloca uma letra para cada pedacinho da palavra com o valor correspondente. Alfabético é quando a criança já escreve a palavra, não necessariamente ortograficamente correto. Por exemplo, ela pode escrever Fernanda, Fenada, porque o nan é difícil. E no na ela coloca um tio, porque ela sabe que o A com o tio em cima fica com som de an. Então, vai fazer Fenatilda. Até ela entender que tem um nan, uma letra N ali no meio. Então, o que a gente faz nesse momento? Oi, Rô, seja bem-vinda. O que a gente faz nesse momento? A gente começa a mostrar para a criança proporcionar para a criança atividades mais complexas, com as sílabas mais complexas. Então, a gente explora semelhanças. Eu tô lendo aqui para não falar errado. A gente fala do som final, do som do meio, do som inicial, da composição de novas palavras. Por exemplo, na palavra Mariana, oi Cida, seja bem-vinda. Eu tenho mar, tenho Ana, dentro da palavra Mariana. Dentro da palavra... fugiu aqui da minha cabeça, mas da palavra amarelo, eu também tenho mar, tenho elo. Então, é muito bacana fazer essa exploração com as crianças que já estão nesse nível silábico-alfabético, para elas perceberem que de uma palavra pode se formar outras, né? Sinônimos, antônimos. É muito importante produzir textos coletivamente. Então, fazer um texto coletivo em que a professora é a escriba e depois eles copiam. Textos em duplas, onde você coloca uma criança que está num nível mais avançado e uma criança que está num nível menor. E daí, juntos, eles vão formando o texto. Produção textual sozinhos. E é interessante você oferecer para as crianças imagens, oferecer para as crianças quadrinhos. Você dá uma opção para ele criar uma história.
pesquisar. Então, você orienta a criança a pesquisar coisas. E não é só ir lá no Google e pesquisar. Você pede para ela pegar um livro lá da sala e nesse livro achar palavras que tenham a letra D no início. E aí ela vai fazer uma lista dessas palavras. Então, isso vai ajudando também nesse processo. Montar e explorar banco de palavras e construir coletivamente regras ortográficas regulares. Isso mesmo, porque são 2 níveis diferentes. E aí uma ajuda a outra, isso mesmo, Amanda. Então, olha que interessante que eu vou falar pra vocês. Então, quando eu digo assim, montar banco de palavras, todos os dias eu leio um livro para os meus alunos. Isso tanto para o 2º ano quanto para o 1º ano. Quando eu leio esse livro para as crianças, nós formamos um banco de palavras. Nós chamamos de lista ou de banco de palavras, mas é a mesma coisa. E aí, essas palavras são as próprias crianças que me dizem. Nós fazemos essa lista. Às vezes são 10 palavras, às vezes são 8. Baseado nessa lista, você pode trabalhar muito. Você pode trabalhar cada sílaba de cada palavra. Você pode trabalhar pedacinhos da história. E isso é muito importante, porque esse banco de palavras, no futuro, ele vai ajudar a criança a fazer o controle do erro. Seja bem-vinda, Vitória. Agora, uma coisa muito legal, que é o Hospital da Língua Portuguesa, que eu estou fazendo com o 2º ano, como que funciona? As crianças receberam ambulâncias, de papel, claro, levaram para casa, e todas as palavras que eles achavam que estava escrito errado, que não estava escrito de forma correta, eles colocaram dentro da ambulância. Nas primeiras semanas, as palavras que eu coloquei no hospital, que ficaram doentes, foram palavras que na sala de aula eu via que eles estavam escrevendo errado. Agora nós estamos usando as palavras da ambulância. Então eu vou lá na ambulância, tiro as palavras e daí eles que me falam. Pro, o erro tá que é um L no lugar do U. Pro, ali é um N, ali é um R. Ou às vezes eles não acham um erro. Daí a gente tem que chamar um doutor, muito importante, que é o doutor dicionário. A gente até canta, doutor dicionário, por favor, venha nos ajudar. Daí nós procuramos no dicionário. É um projeto bem trabalhoso, não é rápido, não dá pra fazer em uma aula só. Seja bem-vinda, Tatá. Nós pegamos esse doutor dicionário, que é um dicionário comum, e aí eles procuram comigo a palavra, e aí nós vemos o que tá errado e o que não tá. Gente, eu ganhei um estetoscópio de mamãe, então eles escutam o coração da palavra, eles dão um diagnóstico. Pro, essa palavra aqui não tem jeito, ela vai ter que ir pra UTI. Ah, não, Pro, essa daqui, olha, essa aqui tá bem. Então eles vão fazendo, a gente vai brincando e aí eles vão fazendo. Então cada criança recebe uma ficha, que é um prontuário das palavras que tá sendo colado no caderno. E aí eles têm as palavras doentes de um lado e as palavras curadas do outro. Eu me baseei no livro da Tia Mari, do ditado esperto, mas a fichinha do Hospital das Palavras tá baseada numa atividade que tem lá do ditado esperto dela. Eu não posso disponibilizar porque é um arquivo pago, mas se vocês tiverem interesse, entra lá no IG da Tia Mari, @Diário da Tia Mari, e daí eu comprei o arquivo, vocês conseguem lá esse arquivo. Então, ai, que bom, Renata. E aí eles vão fazendo isso. E é muito divertido, todos eles usam um chapéuzinho de médico, eu também uso. Tem aqui no meu Instagram um destaque sobre o Hospital da Língua Portuguesa. No Instagram do colégio, oi, Laninha, que saudade! Que saudade de Juazeiro! Tem no Instagram do Colégio Agostinho, que é o colégio que eu leciono também, informações do Hospital das Palavras, da Língua Portuguesa. E é muito divertido, o 2º ano ama, eles adoram. O 1º ano já não dá pra fazer isso. Por quê? Porque eles ainda não estão nesse nível, mas o 2º ano dá. Outra coisa também que dá pra fazer é montar e explorar com as crianças formação de sílaba. Então, bingo de sílaba. Eu tenho na minha sala de aula tampinhas de garrafa, tadã, com sílabas que eu imprimi. Eu colei as sílabas aqui
tudo que é sílaba que você possa imaginar. Deu um trabalhão pra fazer. Inclusive, tem um Reels aqui no meu Instagram falando sobre isso. Eu dei de lembrancinha ano passado essas sílabas pras crianças. E eu deixei na sala um pote com essas sílabas. Então, eu peço pra eles, ó, vai lá, pega as tampinhas. Forma 10 palavras pra Pro. Eu não falo quais palavras. E aí a criança fica livre pra formar. Porque eles estão explorando as sílabas. É legal ter na sala silabário. G, não tenho recurso. Gente, eu usei tampinhas de garrafa e sílabas impressas, tá? Sílabas impressas. Ba, bebi, bobu, lalali, lulu, chá, xê, xi, brá, bro. E aí eles vão fazendo a formação das palavras. Bruxa, tecido, picolé, pirulito. Tem palavras com acento, palavras sem acento. Tem sílabas com 4 letras. Justamente para eles poderem explorar as sílabas, tá bom? G, não consigo fazer esse tipo de coisa. Gente, pega a revista, escreve lá um quadro na lousa, uma tabela na lousa, e aí nessa tabela você vai escrever algumas sílabas. Por exemplo, babebi bobu, lalili lulu, mamemi momu, dadedi dodu. E aí eles vão ter que recortar das revistas e formar palavras. Dedo, mato, dado, bato. Ai, Gê, mas são palavras simples. Sim, porque eles estão aprendendo. Faz parte do processo. Oi, Janaína linda, seja bem-vinda. É um processo de construção da escrita. Então, às vezes eles vão escrever palavras mais simples. Desculpa. Às vezes eles vão escrever palavras mais complexas, tá? Então, brincar com as sílabas. Por isso que a gente fala silabário, brincar com as sílabas. Uma coisa muito legal também é explorar o nome deles e o nome dos colegas. Então, use o nome da turma a favor da alfabetização. Então, lá, eles gostam muito da Joana. Então, pega o nome da Joana, trabalha o nome da Joana, explora o nome da Joana, usa esse nome para fazer várias coisas. Temos lá o Horácio. Pega o nome do Horácio. Por que Horácio começa com H e não começa com O de Osvaldo? Então, você vai trabalhando isso com eles e vai ajudando eles a entender todas essas coisas. É muito bacana também fazer reflexões sobre letras que assumem sons diferentes. Então, por exemplo, como eu falei lá no comecinho, o A, ele não serve só para escrever Ana, Adriana, água. Em cada palavra, o A, ele tem um som diferente. Então, quando você diz A de abacaxi, ele não é só de abacaxi. Então, a gente precisa ter esse cuidado para não associar o A a uma figura específica e a criança não perceber que o A tem vários sons, né? Uma coisa que eu falo para os meus alunos, e não se ofendam, é o seguinte: as letras têm som. Então, a letra E, o som dela é E. Tanto que nós não falamos espelho. Nós não falamos assim. Ai, muito legal, Adri. A Adri brincou com as sílabas fujonas. Nós falamos espelho. Então, o som primordial da letra é E. Acontece que quando a gente vai falar uma outra palavra que o E tem som de E, às vezes ele não tem acento. Então, a criança precisa entender que o E tem som de E e também tem som de E e também tem som de EM. Então, nós precisamos ter esse cuidado. O ovo. Eu brinco muito com eles. Eles falam ó. Eu falo, não, pessoal. A gente não fala ovo, Pedro. Nós não falamos assim. Nós falamos ovo, Pedro. Só que no nome da Pro, Geórgia, o O pega um som diferente. Ele ganha um acento, o clipezinho da vovó lá, o acento agudo. No nome Wanderson, o O muda de som, ele fica com on. Então, é muito importante eles entenderem que, dependendo da letra que dá a mão para aquela vogal, ela muda de som. E é nossa responsabilidade como alfabetizadores tomar esse cuidado de, na hora de ler o alfabeto, não ler A, E, I, O, U, as vogais. A, E, I, O, U. Mas o A pode ser an, o A pode ser a, o A pode ser outros sons. O E pode ser E, o E pode ser em. O O pode ser on, o O pode ser o O pode ser O. Então, a gente tem que ter esse cuidado para apresentar as letras para as crianças. E aí, fazer várias brincadeiras orais para que eles entendam isso.
Então, por isso que é importante. E é legal a gente falar sempre a regra, mesmo que a gente ache assim, a criança ainda é muito nova para saber a regra. Mas, por exemplo, o segundo ano, eles já entenderam que o S no meio de duas vogais, ele assume o som de Z. Então, quando eles ficam em dúvida se é S ou Z, eles vão procurar no dicionário. Porque eles já entenderam, opa, aqui pode ser Z, ou aqui pode ser S. Preciso ver no dicionário. Eles criam um hábito. Isso é muito importante. Como o som do X na palavra chuva, né? Como o som do S na palavra casa. Então, a gente tem que ajudar as crianças nesse sentido. Enfim, eu falei de todos os níveis, né? Dos 3 níveis. Falei de algumas ideias. É muito legal também trabalhar textos e separar o texto, pedaços do texto, grifando com lápis de cor. Por exemplo, os meus alunos do segundo ano ainda não usam marca-texto. Então, eu peço para eles pintarem determinada frase com a cor tal verde, para eles procurarem todas as palavras que têm determinada sílaba e pintar. Então, olha, vocês vão procurar todas as palavras que têm a sílaba na. No começo, tem que ter a sílaba na. Então, por exemplo, Adriana termina com na. Não começa. Eles podem pintar Adriana. Namorado começa com na. Daí eles têm que pintar a palavra namorado. E assim sucessivamente. Eles vão procurando as sílabas dentro das palavras, brincando. E é muito divertido, muito gostoso. Eles adoram isso. É muito bom. E uma coisa muito bacana também de se fazer é trabalhar a oralidade das crianças de uma maneira que elas percebam o erro por elas mesmas. Então, eu errei nisso. Então, como que eu vou fazer para melhorar? Como eu falei já no começo, né? Nós não temos o hábito no nosso colégio, no método que nós trabalhamos, que é o método montessoriano, de dizer para a criança que ela está errada. Nós tentamos fazer com que ela perceba o erro. E nós chamamos isso de controle do erro. Então, a criança, ela tá lendo a palavra e ela não tá percebendo onde tá errado. Então, você pode oferecer para ela uma ficha, uma folha, ou você pode escrever numa plaquinha para ela perceber onde está o erro. Mas você mesmo não vai dizer para ela, olha, você escreveu essa palavra errada, tá errado, vai apagar. Não, ela vai perceber o erro dela e ela mesma vai corrigir. Isso até cria na criança uma segurança maior para poder trabalhar. São coisas muito importantes para se trabalhar com as crianças. Todas as crianças que estão em processo de construção da escrita, elas são inseguras. Para elas virem a ser seguras, elas precisam de um adulto seguro do lado delas. Eu até publiquei hoje aqui no Instagram uma frase da Maria Montessori que diz: ajuda-me a crescer, mas deixa-me ser eu mesmo. Isso não está relacionado só à personalidade da criança, mas está relacionado também às dificuldades que a criança tem, ao que ela consegue, ao que ela não consegue. Então, me ajude a crescer, mas deixe ser eu mesmo. Me deixe errar, porque se eu errar, eu vou aprender. Deixa eu ser eu mesmo, porque se eu falhar, eu vou mais pra frente conseguir. Seja bem-vinda, Eliane. Seja bem-vinda, Laurita. Então, é muito importante nós fazermos isso, nós deixarmos a criança errar. E mais importante do que isso, é nós confiarmos na criança. Porque às vezes a gente não confia. Eu me seguro muito. Eu me controlo muito pra não atrapalhar as crianças, pra não interferir, né? Eu fico assim, ó. Quando eles estão fazendo as palavras pra mim, que eles escrevem do jeito deles, que eles fazem do jeito deles, em nenhum momento eu faço interferência. Eles me falam, tá certo, Pro? Eu falo, você acha que tá certo? Acho. Então, tá ótimo. Pro, não acho que tá certo. Então, o que você acha que tem que melhorar? O que tem que mudar? O que você acha que tá errado? Mas eu não digo. Por quê? Porque a criança precisa descobrir. E ela vai descobrir. E esse processo é uma delícia. Fazer parte do processo de construção da escrita é um tesouro. Então, os pais que vivenciam isso, as professoras que vivenciam isso, elas conseguem sentir um prazer, uma alegria imensa, né? Em ver a criança aprendendo, a criança descobrindo, a criança escrevendo, e isso é muito legal. Eu vou agora
abrir oportunidade pra vocês perguntarem e tirar alguma dúvida. E a Fernanda tá tão calada. Fernanda, você tá aí, Fernanda? Que medo. Se vocês têm alguma dúvida com relação às coisas que eu disse, que eu sei que eu falei muito, eu falo demais, né? Mas eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão. Ana, que é alfabetizadora, Fabiana, Adriana. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, por favor, escrevam aqui pra eu poder estar lendo. Gabi. Porque nós que somos alfabetizadores, nós temos na nossa mão um legado, né? Nós temos que ter muito cuidado na hora de ensinar as crianças para não causar nelas traumas, né? Confesso que como capricorniana eu tenho que segurar demais minha mão para não corrigir ela. Pois é, Amanda. Na verdade, dá vontade de dar umas palmadas em você. Porque você é mais ansiosa que ela. Olha, veja bem, na sala de aula, às vezes eu coloco ela do meu lado ou alguma outra colega e ela ajuda as amigas que têm dificuldade. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? De não interferir, de deixar a criança fazer do jeito que ela acha que é. Usar sempre essa frase, faça do jeito que você acha que é. Ai, Dani, que bom! Você tem alguma dúvida? Alguma coisa que você gostaria de perguntar? Eu tô à disposição, viu, Dani? Fico muito feliz de ajudar. Às vezes, gente, vou confessar uma coisa. Eu entro em lives, assim, de pessoas que eu gosto, educadoras aqui. E aí sempre tem um número pouquinho de visualização, daí eu fico pensando assim, gente, nossa, um conteúdo tão rico, tão poucas pessoas entram. Mas acontece que as pessoas que entram é porque realmente estão interessadas. Eu penso dessa forma. E ler isso, Dani, nossa, encheu meu coração agora de alegria. Porque eu sei que vai ser importante pra você e você vai usar. Isso, Amanda, use essa frase, sempre. E ela até vai falar, Pro, fala isso. A Progê fala isso. A Progê fala dessa forma. Eu não sei se eu falei sobre fixação de regras de raciocínio. O que seria isso? A criança, ela precisa entender que as sílabas, que são os pedacinhos da palavra, elas também são a quantidade de vezes que a gente abre a boca. Olha que legal. Eu sempre falo isso pra eles. Conta quantas vezes a gente abriu a boca. Então, a palavra é atividades. Atividades. Eu abri a boca 5 vezes. E se o Lourenço Casé tivesse aqui, ele diria, polissílaba, Pro! Porque eles estão aprendendo que tem monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Mas veja bem, é uma brincadeira tão gostosa. Quantas vezes você abriu a boca para falar celular? Celular. 3 vezes. Então, isso é um jogo de raciocínio. Vai chegar no momento que a criança não vai contar com os dedos. Ela vai falar controle, 3 sílabas. Ou ela vai dizer tampa, 2. Ou ela vai dizer cinema, 3. Isso, mas é normal, tá, Amanda? Porque na sala a gente faz com os dedinhos. Mas vai chegar um momento que ela vai pegar o raciocínio e daí ela vai conseguir fazer sem precisar contar. E isso é muito legal, né? Muito, muito bom a gente ver que a criança tá evoluindo, aprendendo. E uma coisa que é muito importante de falar é que às vezes a criança, ela escreve errado e nós adultos temos uma mania que é... Como que eu posso dizer? Oi, Carol, seja bem-vinda. É de achar que a criança errou. Então, a criança não errou. Ela está em processo de construção da escrita. Pensando dessa forma, ela escreveu uma escrita espontânea. Então, você pede para ela escrever Geórgia. Gente, tem aluno que escreve Geórgia. Tem aluno que escreve G, sem a letra E, O, G, I, A. Tem aluno que escreve GG. E fala, olha, eu fiz seu nome. E tá certo, porque tá dentro do processo. Né? Eles não são ortográficos, eles ainda não chegaram no 3º ano, onde a gente vai falar pra eles, olha, você precisa escrever ortograficamente, olha, você está escrevendo essas palavras aqui errado, olha, vamos rever. A Sandra Barranco, que é a professora do 3º ano, que tá aqui junto, ela pode falar um pouquinho até sobre isso depois, em algum momento, escrever aqui,
como que funciona o processo dentro do terceiro ano, porque é lá que começam as correções ortográficas. Mas a parte de construir a escrita, da criança entender que a palavra tem pedacinhos e que um texto tem várias palavras, ele começa lá na educação infantil, com a Adriana, no caso. Eu tô usando os nomes das pessoas que trabalham comigo, tá bom? E que trabalharam, mas eu acredito que você também possa desenvolver esse trabalho dessa maneira, dar uma continuidade. Bom, pessoal, falei praticamente quase 50 minutos, que é o tempo de uma aula. Acho que eu fui bem específica, bem clara. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar no privado, no particular, que eu posso esclarecer essas dúvidas. Com relação aos níveis de escrita, eu já falei na outra live, vou falar hoje de novo. Eu tenho um arquivo, que é um arquivo pago. Nesse arquivo, ele ensina a você fazer a sondagem, ensina você a fazer os relatórios de aluno individual e coletivo, ensina como ler a BNCC e como trabalhar com a BNCC. Ele é um arquivo pago porque não foi fácil de fazer, né? Não foi rápido. Eu tive que pesquisar bastante, ler bastante, usei um tempo das minhas férias para desenvolver esse trabalho. Então, se vocês acharem, se vocês tiverem necessidade de obter esse arquivo, me chama no privado, ele tem o valor de R$14,90 e eu envio no e-mail depois que você me fizer um Pix. Trabalho com série multisseriada, terceiro e quarto ano. Nas mesmas tenho alunos em todos os níveis, de pré-silábico a silábico alfabético. Me preocupo muito porque não posso aplicar atividades. Então, Dani, como que você pode fazer? Você vai dividir a sala em grupos. Então, você vai dividir a sua sala não por terceiro ano e quarto ano. Você vai dividir alunos que são pré-silábicos, alunos que são silábicos com valor sonoro, alunos que são silábicos sem valor sonoro e alunos que são silábico-alfabéticos. Divide eles nesses grupos. E para cada grupo, você vai aplicar uma atividade diferente. Isso mesmo, você vai desenvolver cada um à sua maneira. Então, por exemplo, o grupo que é pré-silábico, você vai dar letras para eles mexerem, para eles manipularem, para eles trabalharem. Pode ser revista, gibi, pede para trazer jornal para a escola, jornalzinho do mercado, e aí eles vão trabalhar com isso. É um exemplo, tá? Não precisa ser dessa forma, mas é uma forma de você trabalhar. Isso para Dani, especificamente. Você pode pegar um grupo que é silábico sem valor sonoro e fazer jogos com sílabas. Esse que eu falei. Pega as tampinhas de garrafa que eu junta aí também, junta um pessoal aí pra te ajudar a juntar as tampinhas, cola as sílabas. Se você não conseguir imprimir, recorta o quadradinho, escreve com a sua mão de canetinha e cola aqui. Eu usei pra colar aqui cola quente, mas também dá pra usar super bonder, outro material. E daí você dá para esse grupo que é silábico sem e com valor sonoro as sílabas prontas. Então, já tem 2 atividades sendo realizadas. Com o terceiro grupo, você vai dar frases ou palavras para eles poderem trabalhar. Ai, que honra, professora Lorena! Seja bem-vinda! Então, para esse grupo que é... Desculpa, gente, foi emoção aqui. Olivia, seja bem-vinda! Esse grupo que é silábico alfabético, né? Você vai trabalhar com palavras já prontas. Você vai pedir para eles separarem a sílaba. Você vai pedir para eles acharem o erro nas palavras. E daí você vai fazendo. Gente, Dani, acredite, você consegue separar eles em grupinhos? Junta carteira. Pega 4, 5 carteiras e junta um grupinho. 4, 5 carteiras junta no outro. E você fica andando pela sala. Você vai mediando os grupos, mas você deixa eles trabalharem sozinhos. E aí é legal, sabe o que você ter? Atividades prontas, uma folhinha pronta, para que eles possam registrar aquela atividade que eles estão fazendo ou no próprio caderno. Não sei se eu me fiz clara, Dani. Nossa, mas a minha cabeça já ferveu aqui de ideias para te ajudar. Se você precisar, você pode falar comigo, tá bom? Ai, Gabi, então depois me chama no privado, que daí eu te passo certinho o meu Pix, todas as coisas, e daí você consegue... Gente, desculpa, eu tô fazendo assim, ó, porque tô mexendo nas mensagens aqui pra poder ler. Eu já falei, eu tô aprendendo a fazer live. Aí eu te passo esse arquivo. Esse arquivo que eu tô falando pra vocês é muito legal, porque, por exemplo, tem professora que não sabe ler o arquivo da BNCC. E lá eu ensinei certinho como que você lê cada um daquelas letrinhas, cada um daqueles números. Por exemplo, BNCC 01, P, nananã.
tem lá explicando certinho como faz pra ler, cada nível, cada fase. Inclusive eu fiz da educação infantil, do Fundamental 1, e se eu não me engano tem até do ensino médio, não tenho certeza. Mas tem tudo detalhado lá dentro desse arquivo. Tem sondagem de leitura dentro desse arquivo também. E aí é uma coisa muito bacana de se falar aqui, é que pra gente saber exatamente qual o nível da escrita que a criança tá, a gente precisa pedir para as crianças lerem. Então, você manda a criança escrever cavalo, e ela escreve K, a letra K, de Karen. Vá, ela escreve o V e o A. E o Lo, ela escreve o O. Então, ficou K, V, A, O. E aí, você pede pra ela ler. Daí, ela vai K, Vá, Lo. Se ela leu dessa forma, ela não é silábica com valor sonoro. Ela não é silábica alfabética, ela é silábica com valor sonoro. Por quê? Porque ela colocou um valor sonoro para cada sílaba e correspondente, ó. Lo, do cavalo, ela pôs O. No vá, ela já pôs vá. E o K, ela colocou a letra K. Só que se a criança escrever o K e o A, o V e o A, o L e o O, ela já é silábico alfabético. Só que você precisa fazer a correção que a letra K não é a letra C de cavalo. Então, você precisa fazer essa interferência. Para fazer isso, divida as crianças em grupos. É muito importante. Bom, acho que eu consegui explicar, dar bastante ideia. Como a Dani disse, ela escreveu 4 folhas. Fiquei super feliz. Se vocês quiserem que eu faça outras lives nesse tema, nesse assunto, vocês podem estar me falando que eu vou fazer sim. É um prazer para mim ensinar outros colegas, ajudar outros colegas e principalmente saber que a minha vida tá fazendo diferença na vida de outra pessoa. Hoje também tá acontecendo umas lives muito bacanas da Clarissa, que tem um trabalho muito legal, que tem um curso de alfabetização e tudo. Algumas pessoas não têm recursos para pagar os treinamentos dela, e eu entendo perfeitamente isso. E eu acho que é muito bacana estar aqui falando dessas profissionais, como eu disse, a Tia Mari, como eu disse, a Clarissa, que são alfabetizadoras. E faz uma live mais focada nos pais. Essa Amanda, viu? Ô, Adriana, ajuda aí, Adriana. Eu vou fazer, então. Vou fazer uma live focada nos pais. Tá bom. Já é uma ideia de live. Já vou deixar aqui anotado. Inclusive, acho que eu vou lançar essa ideia pra gente fazer essa live. Eu e mais uma professora lá do colégio. Pra ter 2 professoras aqui falando, acho que seria legal. E quem sabe a gente faz até alguém entrando do perfil do colégio. Seria bem bacana. Vou pensar nessa ideia aí. Vamos amadurecer. Mas eu quero agradecer todos vocês que ficaram aqui até agora, acompanhando, me ouvindo matracar. Algumas pessoas saíram, algumas pessoas entraram, algumas pessoas ficaram até o final. Muito obrigada por vocês terem ficado. Espero que eu tenha acrescentado coisas. Eu vou tentar deixar essa live gravada, espero que eu consiga. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar as perguntas lá na live que vai ficar salva ou no meu inbox. Muito obrigada mesmo, de todo o coração. E até a próxima. Boa noite. Boa noite pra vocês, meninas. Porque só estamos entre as damas, né? Hoje nem o Janailson entrou, acho que ele quis fugir. Boa noite pra todas. Muito obrigada pelo carinho, pela paciência. Deus abençoe vocês.